Se eu fosse o cara do PT, eu sou estrategista do PT, o que eu diria? Eu diria o seguinte, ó, vamos fazer uma lista aqui de quais são os movimentos de direita que são significativos, né, nesse Brasil pós-Bolsonaro, e o que a gente precisa fazer para derrubar cada um deles. Ativismo judicial, meter processo, pegar coisas que tem e jogar processo em cima, a gente faz. Fazer um acordo com o Facebook para derrubar, a gente faz. O Bruno Shelby, do R$2. Para o PT não é interessante manter o Bolsonaro? Para o PT não é interessante manter o Bolsonaro. Para o PT é glorioso. Para o PT é vital. O PT chora de alegria quando ele vê o Bolsonaro. Isso é magnífico. E vocês têm que entender o seguinte, para o PT, esta eleição é extremamente decisiva. Ele precisa ganhar, a todo custo. Tudo o que o Partido dos Trabalhadores puder fazer nessa eleição, ele vai fazer para ganhar. Por que ela é tão importante, tão mais importante que tudo mais? Porque o PT, a gente sabe, sofreu um revés histórico violento em 2015, 2016, 2017, 2018. Isso significa que, para ele recuperar a sua posição na sociedade, é necessário que ele destrua aquilo que o destruiu, ou seja, que ele conserte o revés histórico, que ele resolva os problemas. Mas ele não vai resolver os problemas fazendo uma autocrítica sincera, isso ele não vai fazer. Ele precisa destruir o que foi construído ao longo desses anos. Do que foi construído em termos de marco assim, significativo, nós temos 3. Eu já falei isso várias vezes em news. A gente tem o impeachment da Dilma Rousseff, a Operação Lava Jato, com a subsequente prisão do Lula, e a eleição do Bolsonaro. A eleição do Bolsonaro se revelou uma tragédia total. Era um governo extremamente incompetente, que não fez nada do que ele prometeu. A Operação Lava Jato foi desmontada sob os auspícios do próprio Bolsonaro, e o Lula está solto. O que resta mais? O impeachment de Dilma Rousseff. Como desconstituir uma coisa que já passou? Não dá para eles não impeachmentarem, eles voltarem no passado como exterminadores do futuro e resolverem fazer alguma coisa. Isso é impossível, mas eles têm como anular o peso narrativo do impeachment. E como é que você anula o peso narrativo de um impeachment? Voltando ao poder. Você anula este peso voltando ao poder. Se você saiu do poder por conta do esforço concertado, harmonizado, de grupos políticos ideologicamente contrários ao seu, então se você volta ao poder, você está dando um recado. O recado é o seguinte: vocês nos tiraram, mas agora a gente voltou. Tudo o que passou, passou. Tchau. Fique aí no teu canto. Este é o recado. O PT precisa fazer isso. E tem outro detalhe que diz respeito à Lava Jato, que é o seguinte: Lula, ele não está inocentado das alegações, né? Do ponto de vista formal, jurídico, ele não está inocentado. Embora ele tenha uma narrativa muito forte, no sentido de acreditar que ele está inocentado, ele não está. Se essas alegações forem julgadas por um outro juízo, que desta vez seja competente, no entender do STF, de Fachin, etc., ele pode ser condenado. Este é um ponto fundamental. Só que, meus caros amigos e amigas, se o Lula volta a ser presidente do Brasil, não tem tribunal neste país que vá ter peito para recondenar o cara. Então, os tribunais vão ser pressionados pela presença do cara. Ele está eleito, ele é presidente. Os caras vão condenar o cara logo em seguida, depois de ele ter ganho no segundo turno com votação de 50 e tantos milhões de brasileiros. Não vão fazer isso. Então, ele sabe perfeitamente que ele pode escapar, caso ele seja presidente. Se ele não for presidente, não. Aí os caras podem ir para cima, ele não é o presidente, ele perdeu, mas se ele for presidente é muito difícil. É muito difícil condenar o presidente. A gente vê tudo que está acontecendo com o Bolsonaro e os caras não fazem impeachment. Então não é simples o tribunal chegar com as alegações e condenar o Lula, porque agora nós somos o juiz competente e vamos aqui aproveitar as provas da Lava Jato. Eles não vão fazer isso se o Lula for presidente. Então o PT precisa voltar de qualquer jeito. E não há
Nunca houve nada melhor para o PT do que o governo Bolsonaro. Eu sempre repito, José Dirceu disse isso numa entrevista importantíssima. E depois vocês vão aí no Google e procurem essas palavras e vocês acham a entrevista do José Dirceu. Ele disse o seguinte: a cadeira da presidência queima. Essa cadeira queima. Isso ele falou, há muito tempo. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que a dificuldade que Bolsonaro ia ter é que o derrubaria. Ele deu entrevista, ele não falou, o PT vai pressionar Bolsonaro. Ele não disse nada disso. Ele deixou, e estava claro na entrevista, ele praticamente disse, não, a gente vai acompanhar. Só faltou dizer isso. A gente vai acompanhar o que vai ocorrer. E é o que eles estão fazendo. Eles estão acompanhando o que está acontecendo. E comendo pipoca. Exatamente. Então, para o PT, a presença do Bolsonaro é magnífica e fundamental e pavimenta o seu retorno ao poder. E é por isso que a gente precisa de uma terceira via. Entendeu? Agora, quem da esquerda que a gente poderia contar nesse sentido para fazer um impeachment? Porque o PT que seria uma... Ninguém. Ciro Gomes. Só? Ciro Pelo Gomes impeachment? Ciro Gomes teria um interesse de fazer isso, porque ele teria um interesse político, a não ser que ele seja realmente muito burro, de tirar o Bolsonaro para botar um cara mais razoável para o antipetismo ajudá-lo. Porque no presente momento o antipetismo não ajuda, porque o antipetismo é anulado pelo antibolsonarismo. O antibolsonarismo, como ele é atual, contemporâneo, intenso, agora, anula o antipetismo. As pessoas olham o Lula e o Bolsonaro e muita gente do nosso campo de direita, inclusive, diz preferiria votar no Lula. Afinal de contas, o Lula não foi um administrador horroroso. E não foi. O Brasil cresceu, teve vários índices econômicos bacanas, reservas. Ele só roubava, né? Ele roubava, criou um sistema de corrupção, fez isso com bases fracas e tal. Mas ele não foi um gestor ridículo como é o Bolsonaro. Não foi. Isso é uma realidade. Como foi a Dilma, inclusive, né? Como foi a Dilma, mas ele não foi. Ele não foi. Então as pessoas olham isso e pensam, vou votar no Lula aí. Olha, não, Ricardo, então esse é o depois problema. Dessa sua explanação, mas eu estou com má vontade de vencer o Lula, que você não tem ideia. Nós precisamos vencer o Lula. Mas eu já falei. Muito. Eu já falei várias vezes, eu acho que a direita brasileira precisa se atentar ao fato de que o retorno do PT ao poder federal pode ser um desafio mortal para ela. É muito difícil, veja, é muito difícil isso entrar na cabeça das pessoas. Até das pessoas inteligentes é difícil entrar na cabeça. Por que é difícil? Porque a pessoa olha a história, né, como se fosse esse copo aqui, como se fosse uma fotografia do presente. Então ela olha no presente e o que ela vê na direita? Ela vê vários candidatos, influencers com milhões de seguidores, alguns, pessoas jovens sendo vereador, como Zanon, todo mundo. Ela vê muita coisa feita. Ela vê esta força, que é uma força atual, que está no presente momento. Então ela olha isso aí e parece uma fotografia a história. Só que, amigos, isto não existia há 10 anos atrás. E eu já acompanhava a direita e não existia. E apareceu. O que é necessário lembrar é o seguinte: o que aparece também desaparece. O que surge some. O que sobe desce. As coisas, elas são dialéticas, imutáveis. Se não fosse assim, você teria até hoje os primeiros movimentos políticos da humanidade. Né? Passou a época de Adão e Eva e está igual. Não é assim. Então as coisas mudam. O fato do PT poder voltar e ter um discurso que pode ser convincente para as pessoas significa, entre outras coisas, muita gente que hoje está eleito e acha que vai ser reeleito com facilidade, nos próximos anos, chegar na eleição e bater e não ter voto. E a pessoa vai ver o voto dela fazer isso assim, desse jeito. Ela tem 200 aqui, depois ela vai para 100, depois ela vai para 50. É assim. E isso é muito difícil da pessoa conseguir perceber agora, porque são consequências de anos. Não é assim, o PT voltou, a direita morreu. É uma coisa de anos. Mas se ele volta, ele pode fazer um sucessor e governar 8 anos. Eu não sei o que é o MBL sobrevivendo a 8 anos de PT, governando bem.
Eu não sei o que é a direita brasileira sobrevivendo a 8 anos de PT governando bem. Porque a gente nasceu quando o PT governou mal. Quando foi a tragédia de Rousseff. Mas e se não for? E se governar bem? Porque pode. Não é possível. Não, o PT não pode governar bem. Quem disse? Isso não há um carimbo na eternidade dizendo que o PT assumiu, então o governo vai ser uma merda. Não. Então o PT pode governar bem. O que são 8 anos de bom governo, e governo ok do PT na cabeça das pessoas. Enfim, mas isso é uma coisa que a galera não vai entender. O governo petista, ele não seria... Tu não acha que ele seria muito mais... ele não ultrapassaria muito mais os limites no eventual novo governo do Lula? Eu digo em questão... Digo em questão de regular a imprensa, de limitar as liberdades. Não? O PT não precisa regular ninguém. O PT precisa destruir a direita. A direita não está na imprensa. Esse é um ponto fundamental. O PT sempre quis, isso é verdade, sempre quis e tem até hoje uma concepção da Globo e tal, dos monopólios de mídia. Ele sempre quis fazer isso. Mas ele pode enfrentar um adversário que é muito mais fácil. Porque assim, a Globo é uma empresa bilionária. É uma empresa que atinge dezenas de milhões de pessoas em um programa. É uma empresa que tem contratos em tudo que é lugar. É uma empresa que tem tentáculos na América Latina. A Globo é um gigante. Derrubar a Globo é difícil. Agora, derrubar o MBL é mais fácil, por exemplo. Né? Imagine que você derruba o YouTube, o Facebook e o Instagram. Acabou. No mês seguinte não tem mais movimento, não tem mais dinheiro, não tem mais pimba, não tem mais doação, não tem mais contato. É simples assim. É mais fácil. É muito mais fácil derrubar a direita que está aí do que regular a mídia. Então, eu acho, se eu fosse estrategista do PT, eu fico pensando sempre com a cabeça dos caras. Se eu fosse o cara do PT, eu sou estrategista do PT, o que eu diria? Eu diria o seguinte, vamos fazer uma lista aqui de quais são os movimentos de direita que são significativos, né, nesse Brasil pós-Bolsonaro, e o que a gente precisa fazer para derrubar cada um deles. Ativismo judicial, meter processo, pegar coisas que tem e jogar processo em cima, a gente faz. Fazer um acordo com o Facebook para derrubar, a gente faz. Então, cara, os caras pegam, eles fazem uma lista dos movimentos e vem aqui, tática X, tática X, tática X, assim, assim, assado. Não vou fazer tudo de vez, porque senão vão dizer que eu sou totalitário. Eu vou fazendo aos poucos e desmonto esse povo todo. Acabou. E aí acabou. Então, assim, precisamos pensar nisso. Perigo tá aí. Mas, enfim, vou continuar.